porque outro lugar que mudou foi o feed, porque o feed ele virou uma salada de fruta ali que você pode colocar tudo, e no começo era só colocar aquela fotinha com filtro, ou então seu projetinho perfeito, e agora a gente tem vários recursos. O que é que você entendeu que não funciona mais em hipótese alguma, Rafa, que inclusive você orienta a gente ali, traz a sua visão para que a gente implemente dentro dos perfis da gente do Bora Obra, Bora Arte e tudo mais. O que não funciona é conteúdo sem história, sem gerar conexão, sem chamar a atenção. A concorrência está muito grande. Né? Então, quanto mais existe concorrência, mais você precisa buscar excelência para você, de fato, se destacar. Então, não é mais você pegar ali e fazer uma artezinha meia boca ali, ou então fazer uma arte com muita cara de arte, sabe? Isso é algo que não funciona mais. O Instagram nunca foi, na verdade, mas não é um lugar de panfleto digital. Então, o seu conteúdo, ele tem que trazer a sua identidade como ser humano. Por isso que a humanização da marca é fundamental. A gente precisa entender quem é o ser humano que está ali por trás. Ele tem uma identidade, ele tem uma personalidade, existe um branding daquela marca, existe uma identidade visual que não pode engessar. Por quê? Quando você tem aquele feed muito perfeito, com aqueles posts com cara de post institucional, isso te afasta de ser um ser humano. Ali fica claro que existe uma equipe, que existe uma agência, quem sabe, que está só torrando seu dinheiro, não está gerando resultado, mas que existe algo por trás. O feed que funciona é um feed que é humanizado, que por mais que você tenha uma estrutura, né? Hoje a gente tem uma super estrutura de equipe, eu acho que poucos escritórios de arquitetura têm tanta gente ali por trás fazendo a coisa acontecer como a gente tem, e os nossos mentorandos também acabam aprendendo a fazer isso, porque de fato isso toma muito tempo, né? Então o Alex conseguiu se desvencilhar de grande parte daquela produção. Não de tudo, lógico, né? A essência ainda precisa sair da gente. Então, a gente precisa ter um feed humanizado, ele não pode ser perfeitinho e ele não pode ser feio. Olha o equilíbrio entre as coisas. Porque ao mesmo tempo que não pode ser muito perfeito, ele não pode ser muito tosco. Porque o muito tosco desvende. Uma imagem mal tirada, uma foto pixelada, sabe aquela coisa assim, tipo maquiagem de... Vou tentar trazer uma analogia aqui. Existe aquela maquiagem de casamento e existe aquela maquiagem para TV. Sim. Aquela maquiagem que é... Sabe aquela mulher na novela que acorda como se tivesse, sabe, tipo assim, plena? Ela tá maquiada, mas não parece que tá maquiada. É exatamente assim que a gente tem que fazer os nossos conteúdos de feed. Eles têm que ter um cuidado, um capricho, mas ele não pode parecer muito planejado. E aí existem elementos que são uma narrativa boa no texto, né? Histórias conectam muito. O ser humano ele gira ao redor de histórias, né? Sei lá, a própria Bíblia, né? Os livros. Os livros, né? São sequências de histórias que prendem, que conectam. Então, legendas muito mal feitas. As pessoas sempre se utilizam, né, de histórias para explicar um raciocínio que, num primeiro ponto de vista, é mais complexo para a grande maioria de nós, né? Então, existe um raciocínio ali, igual a Rafa, né, trouxe uma metáfora de uma mulher acordando numa novela, num filme, o que quer que seja, para explicar algo que está fora dessa esfera, ou seja, ela pegou uma história do cotidiano das pessoas que, né, todo mundo aqui assiste filme, assiste ou já assistiu novela, o que quer que seja. Então a Rafa, opa, é isso. Então a gente precisa fazer isso com quem nos acompanha, com quem, sabe, tá, né? Ainda mais porque a gente trabalha com um serviço que muitas pessoas não entendem, a gente sempre fala disso. Então, as pessoas não entendem, a gente precisa fazer analogias e aplicações práticas, que é uma coisa que eu gosto muito do nosso conteúdo. A gente traz sempre uma aplicação prática para a pessoa e torna aquilo alcançável para ela. Suave, né? É alcançável. Suave. A pessoa olha assim, por exemplo, Bora Construtora. Você tem algumas técnicas ali de construção, ou você tem que olhar isso na sua obra, a pessoa vê aquilo, deixa eu ver se na minha obra está fazendo, se não está. E aí ela já entende, deixa eu cobrar do meu pedreiro isso, deixa eu cobrar do meu mestre isso. Então, trazer a aplicação prática para a pessoa sempre com analogias que ajude ela a entender como é que a coisa funciona. Uma coisa que eu entendi do feed também é que, primeiro, a gente demora, às vezes, para entender como as ferramentas devem ser usadas. O Carrossel é um exemplo disso. Quando o Carrossel surgiu,
era só aquela coisa, botar uma sequenciazinha de fotos, ou então no finalzinho um CTA, curte, compartilha, salva, manda pro amigo, né? Era uma coisa bem tosca. Aí a gente vai ficando um pouquinho mais sofisticado na internet, começa a entender um pouco mais, e hoje a gente percebe que o carrossel, por exemplo, ele é a principal ferramenta do feed para a gente utilizar. Aquela foto única, ela raramente gera um resultado efetivo, só quando a gente às vezes faz uma foto que tem extrema conexão, por exemplo, as viagens que vocês fazem, que ali é a foto da família, uma reflexão pessoal, ou então uma conquista, que aí você tem aquela participação massiva da audiência. Mas, de uma maneira geral, até o carrossel que a turma fazia, aquele carrossel preguiçoso, tipo, peguei 4 fotos aqui de um projeto, botei para o lado, escrevi qualquer coisa, não funciona mais. Você precisa ter um cuidado, por exemplo, com a segunda página do seu carrossel, pensando em como que eu consigo reter essa pessoa, fazer com que essa pessoa continue vendo, até porque a segunda página é uma segunda chance, né, de você conseguir que a pessoa leia aquele conteúdo novamente e construir, às vezes, uma narrativa tanto na sequência, na ordem das imagens, quanto no que você escreve na legenda. Essa foi uma das minhas percepções mais recentes, assim, que eu vejo que, cara, quem não tá fazendo isso ainda no Instagram tá perdendo, tá queimando cartucho no feed de maneira absurda, né? O carrossel, ele é uma ferramenta poderosa de gerar valor e de manter tempo de tela. O Instagram, ele quer, como a gente falou desde o início, ele quer o quê? Ele quer reter as pessoas. Quanto mais tempo uma pessoa fica na tela, mais o Instagram entende que você está jogando o jogo dele. Então, o carrossel, ele é uma chance de você fazer com que a pessoa permaneça. E o conteúdo muito interessante, às vezes uma história muito interessante, às vezes uma sequência de fotos muito interessantes, que construam uma narrativa, porque histórias são poderosas, faz com que a pessoa fique. E quando ela fica, o Instagram entende assim, opa, esse perfil aqui é bom, esse escritório de arquitetura aqui está fazendo um bom trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar mais desse conteúdo para essa audiência, e inclusive para outras pessoas, ali nas indicações, né? Então, o seu conteúdo, ele começa a ser visto como algo que é bom para o Instagram, e quando é bom para o Instagram, é bom para você também. Eu acho que tanto no Story quanto no feed, esses conteúdos, eles precisam ser conversas. Eu percebo que quando ele é uma conversa, como uma conversa de amigo ali, cara, isso aqui não tá funcionando para você, ou como você pode resolver essa coisa? Eu vejo todos, sempre, e os que a gente produz também ficam muito bons, porque a gente fala, cara, isso aqui a galera gostou, isso aqui funcionou. Sim. Quando você vai, às vezes, numa receita de bolo muito pronta, eu vejo que não funciona muito.